Boa noite para quem vai ver essa live à noite, para quem vai acompanhar essa gravação ao vivo. Bom dia para quem verá durante o dia por um compartilhamento aqui no Facebook ou no YouTube. Então aqui no Facebook é no meu perfil Adelino de Souza Lima e no YouTube é no meu canal Examinando Versículos Bíblicos. Infelizmente, alguma coisa aconteceu no meu canal que está atrapalhado para quem vai buscar. Eu vou ter que dar um jeito lá no YouTube. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos dependentes de Ti, Senhor. E nos agrada sermos dependentes de Ti, porque Tu és o nosso Deus. Nós reconhecemos, meu Pai, o Teu poder grandioso, ó onipotente. E na Tua presença nos pomos mais uma vez, Senhor, para ouvir, para meditar nos Teus preceitos, Senhor. Embora sejamos poucos, Tu podes, meu Pai, a todos nós edificar com a Tua divina palavra. Tu podes, meu Pai, entrar em cada casa e fazer edificação, meu Pai. Porque se alguma casa onde entrar essa Tua palavra, houver, meu Pai, o pecado, ele seja extinto. E as casas que estão em santificação, meu Pai, não caiam em tentação, sejam preservados, guardados do mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E assim sejamos todos encontrados irrepreensíveis na Tua volta, como nos manda a Tua palavra. E que em todo o tempo da nossa peregrinação terrena, Senhor, tenhamos as nossas vestes brancas, alvas mais que a neve e sem mácula. E que possamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, conforme Tu nos manda na Tua divina palavra. Amém, povo de Deus, aleluia, graças a Deus. Bendito é o Senhor que nos concede o privilégio de mais uma vez estarmos na presença dEle, né? Examinando a Sagrada Escritura. Aleluia. Deus é bom, maravilhoso é o Senhor, aleluia. Eu sempre faço um esboço que fica gravado também no Word, né? Para o caso de eu precisar algum dia, se alguém também quiser, eu posso fornecer esse esboço, né? Para facilitar alguém rever o texto e procurar os capítulos que a gente menciona aqui. Muitas vezes compensa você ler o capítulo inteiro, ou pelo menos a parte do capítulo, né? Que diz referência aos temas que nós estudamos aqui. Amém? Certamente o pessoal da minha igreja hoje, ninguém estará assistindo, porque nesse momento tem um culto de oração. Então vamos nós aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, para quem não conhece a Divina Palavra ainda, vai abrir a sua Bíblia talvez pela primeira vez. Eu digo para você que a Bíblia Sagrada ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Amém? Você encontra, geralmente no começo da Bíblia, da sua Bíblia, você vai achar um índice do Novo Testamento, do Velho Testamento e um índice do Novo. Ou pode ser também que o índice do Novo Testamento esteja antes do Novo Testamento, um pouco além da metade da Bíblia. Nas Bíblias católicas antigas, o índice poderá estar no fim da Bíblia e não no começo e nem no meio. Então, você vai procurar o livro de Hebreus, né? Então, veja só, quando você procura um livro na Bíblia, a Bíblia é um livro composto de diversos livros, né? A nossa Bíblia evangélica é de 66 livros, a católica é 70, parece que é 72. Então, quando você procura um livro no livro que é chamado de Bíblia, você procura no índice. Se você não está acostumado, você procura no índice. Apesar de que nós mesmos que estamos acostumados a examinar as escrituras na Bíblia, às vezes também nós precisamos usar o índice. Até porque tem livros que, conforme o tamanho da letra, o tamanho das páginas, às vezes o livro, às vezes em determinadas Bíblias, é uma página só. E na Bíblia Nova é complicado você mudar as páginas são coladas e é difícil. Então, muitas vezes recorremos ao índice. Então, você procura no índice do Novo Testamento o livro Hebreus. Tá? Você vai achar o livro Hebreus ou Carta aos Hebreus. Amém? É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, né? aos
aos cristãos, os primeiros cristãos, né, da igreja, né, que eram hebreus. Amém? Então, você procura o livro de Hebreus, né? Quando você achar o livro de Hebreus no índice, né, você vai achar o número da página. Esse número da página é a página do primeiro capítulo da Bíblia, é a página do primeiro capítulo do livro de Hebreus, que é no Novo Testamento, né? Então você verá números um pouco maiores nessa página, um número um pouco maior, número 1 em tamanho um pouco maior, que é o número do capítulo. E númerozinhos menores, que geralmente estão, na maioria das Bíblias, está no começo dos parágrafos. Esses númerozinhos menores são os versículos. Então, vamos procurar livro de Hebreus, ou carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 6, versículo meia dúzia. Amém? Então, veja só, mas como aqui não dá para a gente aguardar as pessoas procurarem, então essas lives elas ficam gravadas, né? Ficam gravadas no Facebook, aqui no meu perfil, Adelino de Souza Lima, né? Para os meus contatos no YouTube, eu costumo, como o YouTube está complicado para as pessoas acessarem, então eu compartilho no YouTube e eu compartilho pelo YouTube para as pessoas que são os meus contatos no YouTube. Então as lives ficam gravadas, né? Você pode rever, ouvir de novo, né? Vale a pena ouvir de novo, pegando a sua Bíblia e revendo as passagens bíblicas, né? Inclusive, se você tem uma Bíblia de estudo, você pode ver, por exemplo, de novo, você pode pegar a Bíblia, ver Hebreus, capítulo 3, versículo 6, na sua Bíblia de estudo, e estudar melhor esse versículo, né? E assim os demais versículos que nós vamos ver, né? Então, hoje, nós estamos continuando o nosso estudo sobre santificação. Então, nós já estudamos santificação em várias partes, subdividida, na santificação no pensamento, santificação na doutrina, nas finanças, e agora nós estamos estudando a santificação na família. Só que essa santificação na família também nós já estudamos várias partes. Hoje nós estamos vamos ver a 10ª parte, né? São lives pequenas, né? Eu não vou entrar em grandes disputas teológicas. Aqui não é para a gente fazer disputas teológicas. A gente vamos examinar o conhecimento, os rudimentos da doutrina de Deus, para que a gente possa obedecer, né? E ensinar, né? Para que nós possamos obedecer e ensinar a palavra de Deus. O cristianismo nasceu assim, né? Aliás, o povo de Deus, já o povo de Hebreu, que depois se tornou o povo israelita de hoje em dia. Bispo Dário, Pastora Vera, graça e paz, amados, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então, desde o povo hebreu, né, que era o povo de Deus antes de ser o Israel que é hoje, né, já Deus ensinava através da palavra, que era ensinada pelos profetas. E era ensinada de pais para filhos, e depois também nas sinagogas, e depois no templo, e assim foi. E assim é também que o Novo Testamento também era para ser totalmente ensinado de pais para filhos nos lares e na igreja. Infelizmente, muitas coisas no passar do tempo foram deixando de ser ensinadas, né? Certos princípios cristãos, quando eu era garoto, né? Também o Bispo Dário, Pastor Avero, devem se lembrar, né? Que quando nós éramos garotos, princípios cristãos de bom comportamento, a moral, né? Era ensinada em casa, na igreja e na escola. Hoje em dia, também, muitas coisas deixaram de ser ensinadas na igreja, porque nós da igreja de hoje, nós já não recebemos esses ensinamentos. Eles foram aos poucos deixando de ser ensinados nas igrejas, e por isso muitas pessoas se perdem, muita gente se perde dentro de igreja. Dentro de igrejas acontecem adultérios, fornicação, né? Pessoas estão dentro das igrejas e fazendo mal aos seus próprios familiares, né?
estão prejudicando seus próprios familiares, né? Os lares são desfeitos por falta de conhecimento, né? Agora, nesse tempo de muito pentecostalismo e neopentecostalismo, então uma coisa começou a prevalecer na maioria das igrejas, né? Em muitas igrejas. Quer dizer, que passou a se considerar como profecia apenas as revelações proféticas, né? As revelações proféticas, aquela que a pessoa chega e fala para você ou fala para a igreja: Deus mandou me falar isso, Deus falou isso e deu e coisa e tal, né? Bom, isso também ainda existe da parte do Espírito Santo, essa revelação de Deus através das pessoas que têm o dom, das pessoas profetas ainda existe, mas só que nós deixamos, aos poucos, fomos deixando de passar certas revelações, certas profecias que estão na palavra de Deus e era para continuarem sendo ensinadas através dos séculos. E por falta desses ensinamentos, a humanidade vai de mal a pior, a violência prosperando, a sem-vergonhice prosperando, a imoralidade sexual está cada vez pior e até leis favorecendo isso estão sendo editadas em muitos países. Por quê? Porque com o passar dos tempos nós estamos deixando de examinar as Escrituras em certas coisas, né, que são importantes para a salvação, né? Então vamos ler aqui o que nós procuramos, Hebreus capítulo 3, versículo 6. Depois, quem quiser procura com mais tempo ler desde o começo o livro de Hebreus. Aliás, esses dois capítulos, capítulo 3 e capítulo 4, são muito interessantes, né? Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, né? A qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então veja só, então a palavra está dizendo aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 6, que nós somos casa de Cristo, né? Nós somos casa de Cristo, mas nós só somos casa de Cristo se nós conservarmos firme a confiança, isto é, a confiança em Deus, a confiança na palavra de Deus, a esperança, né, da vida eterna, a esperança, né, de que nós alcançaremos a vida eterna se permanecermos obedecendo as Escrituras, né? Obedecendo, aprendendo, obedecendo, vivendo e ensinando as Escrituras. Então, se nós conservamos esta confiança e essa esperança, né, na ação da divina palavra em nós, na ação do Espírito Santo em nós, então nós, se você está nessa situação, então você é casa de Cristo. Nós somos casa de Cristo, isto é, uma vez que Cristo é Deus, então nós somos casa de Deus, né? Amém? Ora, nas três pessoas igualmente divinas que Deus é, né? Lá quando Moisés falou com Deus, Deus falava para Moisés para ir falar com o faraó, para libertar o povo, e Moisés falou: mas ele perguntar quem me mandou, como é que eu vou dizer? Diga que eu sou te mandou, né? Então, eu sou. Muitas vezes a gente quer ser o que a gente não é, né? Mas o poderoso mesmo, o eu sou, é ele. Bom, nas três pessoas igualmente divinas que Deus é, ele é santo. Ele é santo, infinitamente santo, grandiosamente santo. Bom, então, nós acabamos de ler no versículo 6 de Hebreus, capítulo 3, que nós somos casa de Cristo. Amém? Nós acabamos de ler Hebreus, capítulo 3, versículo 6, que nós somos casa de Cristo. Nós somos casa de Cristo, logo nós somos casa de Deus, porque Cristo é Deus, né? Então somos casa de Deus. Olha, se somos casa de Deus, devemos santificar nossas casas, não é? Se nós somos casa de Deus, nós devemos santificar nossas casas. Pois está escrito, né? Agora, em 1 Pedro, ou primeira carta de Pedro, ou primeira epístola de Pedro, depende, tem a Bíblia que está escrito Pedro, tem Bíblia que está escrito carta. Primeira epístola de Pedro, está lá um pouquinho antes do último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, né? Então você
em Apocalipse, você voltando para trás, você encontra o livro de Judas, né? 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Então você acha 1 Pedro no capítulo 1, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Amém? Vamos procurando. 1 Pedro, ou primeira epístola de Pedro, primeira carta de São, na Bíblia Católica deve estar São Pedro, né? Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Então vamos ler, porque como diz uma missionária conhecida minha, o tempo não espera, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, então nós estamos estudando a santificação na família. E o subtítulo da santificação na família hoje, na parte 10, é Irmãos que estupram. Irmãos que estupram, né? Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, como nós tínhamos conversado no começo, coisas importantíssimas para a salvação do ser humano, para a igreja continuar cheia daquele poder que tinha no tempo dos apóstolos e até um pouco depois dos apóstolos. A igreja tem perdido poder, né? Poder espiritual, a igreja tem perdido poder. Por quê? Porque tem perdido a santificação. Mas por que nós temos perdido a santificação? Por causa da falta de profecia. Ora, então como está escrito, sem profecia o povo se corrompe. Então sem profecias, ensinando, sem profecia da palavra, não estou me referindo àquela profecia que o profeta revela para você que você vai ganhar um carro. Não, a profecia da palavra. Por falta de profecia da palavra, ensinando o que, trocado em miúdos, o que é pecado, né? Por falta de profecias, combatendo o pecado, ensinando o que é pecado e combatendo o pecado. Então, o povo está se corrompendo. E não é só o povo fora das igrejas, o povo dentro da igreja também está se corrompendo, né? Então, nós, como casa de Deus, nós temos que estar aprendendo, né, a santificação e ensinando, né? Então, ensinando a própria casa a viver os preceitos de Deus, para que sejamos todos casa de Deus, né? Para que sejamos todos casa de Deus. Então, temos que santificar tanto a nossa casa, o corpo físico, porque a palavra diz, né, que o nosso corpo é para ser templo de Deus, né? Templo de Deus, casa de Deus. Então, também como a nossa casa, família, porque na palavra também chama a nossa família como nossa casa. Então, nós temos a nossa casa, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, e temos a nossa casa, família. Então, temos que santificar tanto uma como a outra, né? Mas, primeiro, nós temos que nos santificar. Nós não podemos santificar a nossa casa se nós mesmo praticamos o pecado, se nós não conhecemos a palavra. Ou conhecemos, mas não obedecemos, não levamos a sério, né? Então, os relacionamentos familiares têm que ser santos. Todos os tipos de relacionamento ser santo. A família tem que ser santa em todos os tipos de relacionamento, né? Bispo Dário e Pastora Vera, que são exímios professores para casais de família, né? Certamente eles concordam com isso, né? Bispo Dário e Pastora Vera, aqui nós temos que santificar a nossa casa, corpo físico, né? E a nossa casa é família. Ora, mas nós temos que nos santificar primeiro para santificar a nossa casa. Os relacionamentos familiares têm que ser santos, né? Então, dentro de casa tem que reinar um ambiente de santidade. Mas para reinar esse ambiente de santidade, a palavra tem que ser estudada. Então, antigamente, as famílias se reuniam, pais com os filhos,
e faziam os cultos nos lares. Louvavam a Deus. Hoje em dia, infelizmente, muitas casas, muitas famílias, não há louvor em casa. Há novelas, mas louvor a Deus não existe em muitas casas, inclusive casas de crentes, cristãos evangélicos, né? Existem novelas, mas não existem louvores. Então, é preciso, porque nós não podemos ser santos sem a ajuda de Deus, sem a ajuda da palavra. Então, é preciso que haja louvores dentro de casa, na família. As crianças já têm que começar a se entender por gente ouvindo louvores dentro de casa. As crianças têm que começar a se entender por gente sendo ensinadas a palavra, princípios santos, né? Princípios santos, as crianças já têm que começar aprendendo, né? Ninguém nasce santo, né? Ninguém nasce santo. Todos nós somos herdeiros do pecado original, né? E a palavra nos diz que por causa do pecado de um se passou a todos, o pecado de Adão se passou a todos, até a última pessoa que nasceu nesse mundo. Então, para nos santificarmos, precisamos tanto do conhecimento e obediência da palavra, como da ajuda permanente e diária do Espírito Santo, né? Nós precisamos do conhecimento da palavra, mas a divina palavra tem que ser ensinada e aceita para ser aprendida, não é? Mas nós temos que deixar aquela mesmice, né, de ensinar somente sobre Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né? E prepararmos as pessoas para ter uma viva fé para as coisas desse mundo, e deixando de trazer as pessoas para aquela fé para a vida eterna, aquela fé que leva à santificação, aquela fé. O que é a fé? A fé é a certeza, como diz no livro de Hebreus, né, se não me engano, acho que é capítulo 4, que a fé é a certeza de que as coisas que se esperam não se vê. Ora, então nós temos que ter essa fé de que se nós vivermos e morrermos lutando, procurando obedecer a palavra de Deus, procurando nos santificarmos, nós teremos a glória eterna. Se porventura nós desprezarmos a palavra e morrermos sem santificação, nós iremos para a condenação eterna. Então será o contrário, né? Então é preciso que a palavra seja estudada, seja ensinada, seja aceita, aprendida, vivida e ensinada. Então assim veio o cristianismo até os nossos dias, né? Uns aprendendo e ensinando, e cada um que aprende deve ensinar. Nós temos a obrigação de viver e ensinar, amém? Vamos continuar então no livro de Hebreus, ainda no capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 7. Nós lemos até o versículo 6, vamos do 7 ao 11 agora, amém? Hebreus, capítulo 3, né? Nós tínhamos saído do livro de Hebreus, que fomos lá na epístola, né, de Pedro. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler do 7 ao 11, amém? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação no dia da tentação no deserto. Então, se você ouve hoje, ou amanhã, o dia que você ouvir essa live, o dia que você ver e ouvir, né? Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está lendo a sua Bíblia, você está lendo a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo a Deus pela sua palavra. Então, no dia, na hora que isso acontecer, não endureçais os vossos corações como na provação, no dia da tentação no deserto. Esse dia foi um dia que as pessoas se revoltaram, né, contra a direção do Senhor, contra os mandamentos preceitos do Senhor. Eles não podendo se bater de frente com Deus, né, resolveram bater de frente com Moisés e o sacerdote Arão, né? E a coisa ficou muito feia para o lado deles. Muitos morreram e muitos não. Eles tiveram que andar errantes pelo deserto, e a maioria deles não chegou à terra prometida, né? Então, o Senhor Deus diz, né, aqui: onde vossos pais me tentaram, me provaram, né? Me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então, você que está ouvindo hoje, talvez pela primeira vez, sei lá quantas vezes você está acostumado a ler a palavra,
E ainda que você já conheça essa palavra, talvez você conhece, né? Você conhece, talvez você não vai nem querer ouvir até o fim, porque isso aí eu já conheço. Mas você conhece, mas se precisar você ensinar isso para tirar alguém do erro, do pecado, ou para evitar que alguém caia no pecado, você é capaz de ensinar, você é capaz de falar para a pessoa. Então, não endureça a sua voz, não endureça o vosso coração, né? Porque mesmo quem conhece a palavra, muitos pregadores que são exímios conhecedores, pregam maravilhosamente a palavra, não abrem mão de ouvir a palavra e não abrem mão de ler a palavra, de estudar a palavra todos os dias. Haja visto aqui o irmão Bispo Dário e Pastora Vera, que conhecem muito a palavra, e nesse assunto de família, eles são peritos, né? De assuntos de família e de casais, né? Mas eles estão aqui ouvindo, né? Eu que poderia ser, eu sou discípulo deles, né? Por isso me indignei contra essa geração. E disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então veja só, então está falando aqui, Deus está falando de pessoas que sempre erram porque não conhecem os caminhos do Senhor. Eles não conhecem porque não querem conhecer, né? Tem gente que não conhece porque nunca chegou ninguém assim para tentar ensinar, para pregar, para evangelizar. E outros conhecem, estão careca de saber, jogaram para trás de si os mandamentos de Deus e apostataram né? Então, conhecem os caminhos de Deus. Então, aqui Deus diz: jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quer dizer, os hebreus, muitos deles acabaram não entrando naquele repouso terreno, que seria a terra prometida, que se tornou mais tarde Israel. Mas aqui, trazendo a palavra para os nossos dias de hoje, né? Se nós ficarmos errando em nosso coração, em nosso estilo de vida, nosso comportamento, né? Tanto na família como fora, mas agora o nosso tema aqui é da família, né? E os irmãos, né? O relacionamento entre irmãos, né? Conhece. Então, também Deus poderá estar jurando que você não entrará no repouso eterno, né? Você não entrará no repouso eterno se não aceitar a palavra de Deus e não procurar viver por ela. E mais do que isso, você tem que ajudar outras pessoas. Além de você não errar, e se você está errado, você tem que largar o caminho do erro, se converter, se arrepender, né? Pedir perdão a Deus, se retratar e largar. Então você tem o dever de ensinar a outros para que também se voltem para Deus e sejam retirados do caminho das obras más, né? Das obras pecaminosas. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Enquanto nós estivermos estudando a santificação, eu vou estar sempre repetindo esse versículo, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Um irmão que não vive em paz com a irmã, com o irmão, se você não tem paz com o seu irmão, com a sua irmã, você não está em santificação. E se você não está em santificação, você não verá o Senhor, isto é, você não terá a salvação. Você não terá a salvação sem santificar. E se você não tiver em paz com todos, você também não verá o Senhor, né? Então, basicamente, como eu falei na semana passada, eu vou estar repetindo agora, os requisitos sagrados para termos irmandade sadia e santa na família da fé, que são os irmãos da igreja, não só da igreja que nós congregamos, mas também de outras igrejas, os irmãos do cristianismo, né? A nossa família da fé. Então, os requisitos da irmandade santa, né, para termos a salvação, são os mesmos requisitos sagrados que devemos desenvolver e guardar no nosso caráter, né? No nosso caráter, no nosso temperamento, na nossa personalidade, né? Para sermos santos na família natural. Então, o que nós precisamos aprender e viver para sermos santos na família natural, basicamente as mesmas coisas para a família da fé.
e vice-versa, né? Então, e não adianta sermos santos numa e ímpios na outra, porque as consequências espirituais são as mesmas. As consequências espirituais de não se ser santo na família natural, né? A sua família lá, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o avô, a avó, o neto, a neta e tal, né? São as mesmas consequências de você não ser santo, de você ser uma pessoa má, ou que vive prevaricando, aprontando com os irmãos e irmãs da fé, isto é, os outros cristãos e cristãs, né? Então, mas só que a pior dessas consequências não são as consequências que se pode ter aqui na Terra, né? Então, como o nosso assunto hoje aqui, principal, é irmãos que estupram irmãs e outros irmãos, né? Ora, a pior das consequências que você poderá ter, se você não parar e não se arrepender e não se retratar, a pior consequência será a condenação eterna. Você poderá ter a condenação pela lei dos homens, mas se você não se arrepender e deixar, você alcançará também a condenação pela lei de Deus. Só que a condenação pela lei de Deus não é por 5 anos, 10 anos, 3 anos, que de repente arruma um bom advogado, né? E sai e vai voltar a praticar as mesmas obras. Não. A condenação eterna é eterna, isto é, não terá fim jamais. Não tem jeito. Morreu em pecado, vai para a condenação eterna, né? Deus é amor, mas é justiça também. Deus é justiça, mas também é amor. Ora, a palavra diz, se você se arrepende dos seus pecados, confessa e deixa, você acha misericórdia, porque Deus é amor e misericórdia. Mas se você não se arrepende, não é? De repente você morre na cadeia por causa de estuprar alguém, de repente se alguém da sua família, você morre sem se arrepender, pois você vai ter a condenação eterna. 1000 anos, 10 mil anos, bilhões de anos, você vai estar lá com Satanás e os anjos no fogo, né? 1 João, nós vimos 1 Pedro, lá um pouco antes de Apocalipse, né? Agora um pouco mais perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 4, versículo 20, né? Ou primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Nós já lemos esse versículo na semana passada, mas vamos rever porque continua tendo a ver com o assunto. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Ora, a pessoa que não ama o seu irmão, a sua irmã, e é um indivíduo tão perverso, a ponto de abusar sexualmente, estuprar uma irmã, ou até mesmo um irmão, né? O amor de Deus não pode estar nessa pessoa. E de repente, a pessoa pode até pensar que vai para o céu. Pode ser para o céu da boca da onça, né? Mas, se você não ama ao seu irmão, a sua irmã, a quem você vê, a quem você está, os dois na mesma casa, nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, ou de repente você não é irmão por parte de pai e mãe, mas é por parte de pai ou de mãe, é irmão, é irmã, né? E não tem amor e pratica o mal contra essa pessoa, e então você não ama a Deus. E para viver com Deus, quem vai viver com Deus são os que o amam, né? Os que amam a Deus viverão com Ele, né? Então, ele diz, eu amo os que me amam, os que me detestam serão por mim desprezados, né? E os mentirosos não entrarão no reino dos céus, né? Como nós acabamos de ler, que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, ama a Deus, mas pratica o mal contra seu irmão, contra sua irmã. Seja o irmão de dentro de casa, seja o irmão de dentro da igreja, seja um irmão que é irmão ou irmã só por parte de pai ou só por parte de mãe, ou é irmão de criação porque é filho da sua madrasta, do seu padrasto, tudo bem. Você ama a Deus, mas você é mau para o seu irmão, para a sua irmã.
então você não ama a Deus. Então a palavra diz que você é mentiroso, você é mentirosa. E os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. O último livro da Bíblia, Apocalipse. Você vai lá, é o último livro da Bíblia e é também o último capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Né? Apocalipse, versículo 22, aliás, capítulo 22, versículo 15. No capítulo 21 também tem um versículo que diz mais ou menos isso aqui também. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, se você detesta o seu irmão ou a sua irmã, ou você não chega a odiar, mas a sem vergonhice é tanto que você consegue praticar o mal contra o seu irmão, contra a sua irmã, né? Então, e diz que ama a Deus, então você é mentiroso, você é mentirosa. E a palavra diz que quem ama e comete a mentira vai ficar fora do reino de Deus, né? Mas ficarão de fora, isto é, de fora da onde? De fora da salvação, de fora do reino dos céus, né? Os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem e os homicidas, e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então aqui está, os que se prostituem, né? Então, de repente, você está procurando se prostituir com uma pessoa da sua família, com o seu irmão, com a sua irmã, né? Às vezes o homem quer, às vezes a pessoa se prostitui com pessoa do mesmo sexo, sendo irmão, irmã. Se faz isso com o irmão ou a irmã, o que não faz com os outros de fora da própria casa, então? E fora da igreja, né? Ora, mas ficarão de fora dos céus os que tais coisas praticam, ou que são cúmplices dos que praticam. Eu estava vendo hoje uma live, né? Um testemunho, né? De uma mulher, né? Que o padrasto dela abusava, aliás, o tio dela abusava dela. E quando ela foi contar para a mãe acreditou no irmão dela, o tio da menina. Não acreditou na versão da menina e pôs a menina para fora. Com 16 anos, a filha com 16 anos, ela pôs para fora de casa. Então, veja só. Ficaram de fora dos céus não só os que tais coisas praticam, mas os que são cúmplices também ficarão fora. Né? Porque está escrito, não sejais participantes das obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-a. Quer dizer, se você não pratica, mas você é cúmplice, você concorda com quem pratica, você está sendo cúmplice, você está sendo participante. Né? Então, a palavra diz, não sejais participante das obras infrutíferas das trevas. Infrutífero quer dizer que não dão frutos para a salvação, são coisas más, né? Então, agora vamos ver Levítico. Esse livro Levítico, convém você ler. Nós vamos ver aqui o capítulo 18 do livro de Levítico. Levítico é no Primeiro Testamento, é um dos primeiros livros da Bíblia, não é? Compensa você ler outros versículos também, que diz respeito à santidade na família, que diz respeito aos pecados na família. Então, já que nós estamos, quem está interessado em santificação na família, em ser santo na família e ajudar a sua família a se santificar e ir para o céu, leia esse capítulo aqui, Levítico 18, né? No tocante aos relacionamentos familiares, né? Então vamos ver aqui, Levítico 18, versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Então veja só. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne. Apesar de que no capítulo está dizendo mais especificamente,
também sobre madrasta, né? Sobre a madrasta, sobre a enteada, isso, aquilo e tal, mas esse versículo já fala de um modo geral, né? Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua casa para descobrir a sua nudez. Aqui é um sentido figurado. Não é só descobrir a nudez. Não praticar ato sexual e nenhum tipo de imoralidade, nenhum tipo de aproveitamento sexual, de maldade nenhuma, né? Com nenhuma parente da sua carne, né? Mas o nosso caso aqui hoje é entre irmãos. E aqui e ainda o Senhor diz, eu sou o Senhor. Quer dizer, nem que ele diz, eu sou o Senhor, é o mesmo que ele está dizendo, você presta atenção, dá ouvidos ao que eu estou te falando, né? Eu sou o Senhor, eu estou te dizendo, nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Isto é, para praticar qualquer tipo de pecado de natureza sexual, moralmente sexual, né? Imoralmente sexual. Ainda em Levítico, mais para frente, no mesmo capítulo 18, versículos 19 a 11. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Quer ir para o céu? Obedeça a isso. Quer ir para o inferno? Desobedeça a isso, né? A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. Isto é, a enteada do teu pai, não descobrirás a nudez dela, porque ela, apesar de não ser filha da tua mãe, ela é tua irmã. A sua nudez não descobrirás, diz a palavra de Deus, né? Então, e como nós lemos lá mais em cima, os que tais coisas praticam, né? Isso é prostituição, né? Prostituição, né? Esse tipo de coisa é prostituição. Vamos ler de novo aqui, Apocalipse 22, 15. Mas ficarão de fora, isto é, dos céus, da salvação, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, ficarão de fora da salvação. Então, Levítico capítulo 18 fala muitas coisas a respeito da santificação e da prostituição em família. E os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Compensa a gente rever Levítico 18, né? Quem está vivendo a palavra de Deus, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, o que acontece? Os preceitos nós devemos ler, ouvir, né? Nós não estamos caindo, mas nós devemos ouvir até para não cairmos. De repente, na sua família, ninguém pratica isso. Na sua igreja, na igreja onde nós congregamos, ninguém pratica isso. Ou pelo menos nós não sabemos que pratica ou não. Mas tem que ser ensinado para que não caia, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa estar de pé, mas na hora da tentação acaba caindo. Depois se arrepende. Mas o arrependimento é o sinal de que se fez alguma coisa que não deveria ser feito. E muitas vezes as consequências são para sempre. Às vezes as consequências dos erros nem sempre dá para reparar. Existem muitos erros que, por exemplo, no caso quando Davi adulterou, né, com a mulher do servo dele, né? Quer dizer, ele fez ela cometer adultério, ele adulterou porque também era casado, né? E depois se viu em dificuldade, providenciou a morte do marido da mulher. Quer dizer, aí quando o profeta chamou a atenção dele, o profeta falou para ele: por causa disto,
a espada jamais se apartará da tua casa. E ele pagou. Então, muitas vezes é melhor a gente aprender antes de cair do que aprender depois que caiu. Infelizmente, muitas coisas na vida nós aprendemos com os erros, mas se a gente aprender com a palavra e com o Espírito Santo, antes de cair, é muito melhor do que cair e se arrepender depois, né? Até porque, de repente, pode-se não ter tempo de arrepender. Muitas vezes, já que a morte é uma coisa tão imprevista, a morte é uma coisa tão imprevista que, de repente, a pessoa comete um pecado e ela morre sem ter tempo de se arrepender, sem ouvir nenhuma pregação, sem ouvir nenhuma repreensão, sem ir preso, e então, né, ficará de fora, né, eternamente. Amém, amados e amadas em Cristo Jesus. Bispo Dário, Pastora Vera, graça e paz, que a santa e gloriosa paz do Senhor esteja com o Bispo Dário, Pastora Vera, e com todos que verem e ouvirem, né, essa meditação da palavra. E como nós dissemos no começo, essas coisas nunca deveriam ter sido deixadas de ser ensinadas em casa e na igreja. Então, vamos profetizar a palavra em casa e na igreja, para santificação da família, porque Deus instituiu a família, e justamente a família é o embrião de qualquer sociedade, e a família é um embrião da igreja, né? Aí, quanto mais famílias santas tem numa igreja, mais santa e mais poderosa espiritualmente essa igreja. Quanto mais as famílias na igreja são desestruturadas, quanto mais famílias, a igreja composta de pessoas que aprontam tudo o que quer, e famílias desestruturadas espiritualmente, né? Às vezes a família vem todos para a igreja, mas pelo menos a maioria às vezes despreza a santificação, né? E a palavra nos disse lá em cima, né, em Hebreus 12:14, que sem santificação ninguém verá a Deus, isto é. Então, vamos meditar nessas coisas, viver, cuidar para que a gente não caia, né? Como a palavra diz, que aquele que está de pé cuide para que não caia, porque enquanto nós estivermos nessa vestidura de carne, a gente está sujeito a cair de algum modo. Então nós temos, o Senhor Jesus disse que é para a gente orar e vigiar. Então nós temos que estar sempre ouvindo a palavra, lendo a palavra, falando a palavra, vigiando e orando, para não cairmos em tentação. Amém? Glória a Deus. Então aqui chegamos ao final. A paz do Senhor nosso Deus seja com todos e com todas. Amém? E vamos falar com Deus, agradecer esses momentos. Senhor, obrigado pelo privilégio, Senhor, que nos deste, porque o dom da vida do Senhor está em nós, e assim pudemos, meu Pai, mais uma vez, examinar, meu Pai, alguns versículos da Tua Divina Palavra, e, Senhor, falar aos corações de todos nós, aos corações dos que ouvirem, meu Pai. Trabalha, meu Pai, em cada casa, na casa de todos nós, meu Pai. Preserva os nossos descendentes, meu Deus, preserva toda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, meu Pai. Guarda de toda tentação, meu Pai. Protege contra toda tentação, contra todo o laço do diabo. Protege, meu Pai, os casados, protege os namorados, protege contra o laço da mulher diabólica, da mulher estranha, meu Pai, da mulher cheia de pombagira. Protege os homens, meu Pai. Protege as mulheres contra o laço do homem estranho, do homem pecador. Meu Pai, guarda os lares, meu Pai, em nome de Senhor Jesus, e que os pais tenham, meu Pai, sabedoria para lidar com os filhos e não deixarem acontecer desgraças nos lares, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, porque nos ensinas pela Tua Divina Palavra, e nós sabemos que por ela nós seremos julgados naquele dia, meu Pai, se obedecemos os Teus mandamentos ou não. Então, nos ajude nessa caminhada, meu Pai, porque a caminhada nessa vestidura de carne é difícil. O Senhor esteve entre nós, a Tua palavra nos testifica que Tu não pecaste, mas mesmo não pecando, o Senhor sabe como é difícil. E nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, amados e amadas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Divino Espírito Santo esteja sempre em todos nós. Não esqueça de clicar no joinha e de compartilhar com seus contatos. Amém? Como nós já falamos, as pessoas têm que tomar conhecimento antes de cair, para não cair. Amém? Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.